A certeza do humor de um Salvador parecia a algumas destas pobres almas agitadas pela tempestade coisas de mais vasta para ser abrangida. Tão grande era o alívio que sentiam, tal a inundação de luz que lhes sobrevinha, que pareciam transportadas ao céu. Punham confiantemente as suas mãos nas de Cristo. Firmavam os pés sobre a rocha dos séculos. Bania-se todo o temor da morte. Podiam agora ambicionar a prisão e a fogueira, se desse modo honrasse o nome do seu Redentor. Em lugares ocultos era a palavra de Deus apresentada e lida, algumas vezes a uma única alma, outras a um pequeno grupo que anelava a luz e a verdade. A miúde, a noite toda era passada desta maneira. Tão grande era o assombro e a admiração dos ouvintes que o mensageiro da misericórdia frequentemente se via obrigado a cessar a leitura até que o entendimento pudesse aprender as boas novas da salvação. Era comum preferir-se palavras como esta: aceitará Deus em verdade a minha oferta? Olhar-me-á benignamente? Perdoar-me-á Ele? Lia-se a resposta: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A fé pegava-se à promessa. Ouvia-se a alegre resposta: nada mais de longas peregrinações, nada de penosas jornadas aos relicários sagrados. Posso ir a Jesus, tal como estou, pecador e ímpeto, e Ele não desprezará a oração de arrependimento. Perdoar-te são os teus pecados. Os meus pecados, efetivamente os meus, podem ser perdoados. Uma onda de sagrada alegria enchia o coração e o nome de Jesus era engrandecido em louvores e ações de graças. Estas almas felizes voltavam para casa a fim de difundir a luz, repetir a outros também quanto podiam a nova experiência de que haviam achado o caminho verdadeiro e vivo. Havia um estranho e solene poder nas palavras das Escrituras, que falavam diretamente ao coração dos que se achavam anelantes pela verdade. Era a voz de Deus e levava a convicção aos que a ouviam. O mensageiro da verdade continuava o seu caminho, mas o seu aspecto de humildade, a sua sinceridade, ardor e profundo fervor eram assuntos de observação frequente. Em muitos casos, ao ouvinte não lhe perguntavam de onde viera ou para onde ia. Ficavam tão dominados a princípio pela surpresa e depois pela gratidão e alegria que não pensavam interrogá-lo. Quando insistiam com ele para os acompanhar às suas casas, respondi-lhes que devia visitar as ovelhas perdidas do rebanho. Não seria ele um anjo? Indagavam. Em muitos casos não mais se via o mensageiro da verdade seguir para outros países, ou a vida se lhes consumia em algum calabouço desconhecido, ou talvez os seus ossos estivessem alvejados no local em que testificara da verdade, mas as palavras que deixara após si não poderiam ser destruídas. Estavam a fazer a sua obra no coração dos homens. Os benditos resultados só no dia do juízo se revelarão plenamente. Os missionários valdenses estavam invadidos o reino de Satanás e os poderes das trevas despertaram para maior vigilância. Todo o esforço para o avanço da verdade era observado pelo príncipe do mal, que excitava os temores dos seus agentes. Os chefes papais viram grande perigo para a sua causa no trabalho destes humildes itinerantes.
Se fosse permitido à luz da verdade resplandecer sem impedimento, varreria as pesadas nuvens de erro que envolviam o povo. Haveria de dirigir o espírito dos homens a Deus unicamente, talvez destruindo afinal a supremacia de Roma. A própria existência deste povo, mantendo a fé da antiga Igreja, era testemunho constante da apostasia de Roma e, portanto, excitava o ódio e perseguição mais atrozes. A sua recusa de renunciar às Escrituras era também a ofensa que Roma não poderia tolerar. Decidiu-se ela a exterminá-los da terra. Começaram então as mais terríveis cruzadas contra o povo de Deus. Nos seus lares montesinos puseram-se inquisitores na sua pegadas, e a cena do inocente Abel tombando ante o assassino Caim repetia-se frequentemente. Reiteradas vezes foram devastadas as suas férteis terras, destruídas as suas habitações e capelas, de maneira que onde houver campos florescentes, assim como o animal de rapina se torna mais feroz, provando o sangue, a ira dos sectários do Papa acendia-se. Reiteradas vezes foram destruídas as suas habitações e capelas, de onde florescentes e lares de um povo simples e laborioso restava apenas um deserto. Assim como o animal de rapina se torna mais feroz, provando o sangue, a ira dos sectários do Papa acendia-se com maior intensidade, com o sofrimento das suas vítimas. Muitas destas testemunhas da fé pura foram perseguidas através das montanhas e caçadas nos vales em que se achavam escondidas, encerradas por enormes florestas e píncaros rochosos. Nenhuma acusação se poderia fazer contra o caráter moral da classe proscrita. Mesmo os seus inimigos declaravam ser eles um povo pacífico, sossegado e piedoso. O seu grande crime era não quererem adorar a Deus segundo a vontade do Papa. Por tal crime, toda a humilhação, insulto e tortura que o homem ou diabos podiam inventar se amontoaram sobre eles. Determinando-se Roma a exterminar a odiada seita, uma bula foi promulgada pelo Papa, condenando-os como hereges e entregando-os ao morticírio. Não eram acusados como ociosos, desonestos ou desordeiros, mas declarava-se que tinham uma aparência de piedade e santidade que seduzia as ovelhas do verdadeiro aprisco. Portanto, ordenava o Papa que aquela maligna e abominável seita de perversos, caso se recusassem a abjurar, fosse esmagada como serpentes venenosas. Esperava o alívio, ponto tentado ter de responder por estas palavras. Sabia que estava registada nos livros do céu para lhe serem respondidas no juízo. Quando fizeste um destes meus pequeninos irmãos, diz Jesus, a mim o fizestes. Essa bula convocava todos os membros da Igreja para se unirem à cruzada contra os hereges. Como incentivo para se empenharem na obra cruel, absolvia de todas as penas e castigos eclesiásticos gerais e particulares. Desobrigava todos os que se unissem à cruzada de qualquer juramento que pudessem ter feito, legitimando o direito a qualquer propriedade que pudessem ter ilegalmente adquirido, e prometia remissão de todos os pecados aos que matassem qualquer herege. Anulava todos os contratos feitos em favor dos valdenses
ordenava que os seus criados os abandonassem, proibia a toda e qualquer feitos por ordenava que os seus proibia a toda e qualquer pessoa dar-lhes qualquer auxílio que fosse, e a todos permitia tomar posse da sua propriedade. É o bramido do dragão, e não a voz de Jesus que nele se ouve. Os dirigentes papais não queriam conformar o seu caráter com a grande norma da lei de Deus, mas elegiram uma norma que lhe fosse conveniente e decidiram obrigar todos a conformarem-se com o mesmo, porque assim Roma desejava. Ensinaram-se as mais horríveis tragédias, sacerdotes e papas corruptos e blasfemos estavam a fazer a obra que Satanás lhes designara. A misericórdia não encontrava guarida na sua natureza. O homem espírito, o mesmo espírito que crucificou Cristo e matou os apóstolos, o mesmo que impulsionou o sanguinário Nero contra os fiéis do seu tempo, estava em atividade, a fim de exterminar da terra os que eram amados de Deus. As perseguições desencadeadas durante muitos séculos sobre este povo temente a Deus foram por ele suportadas com uma paciência e constância que honrava o seu Redentor, apesar das cruzadas contra eles e da mesma desumana carnificina a que foram sujeitos. Continuavam a mandar os seus missionários a espalhar a preciosa verdade. Eram perseguidos até a morte. Contudo, o seu sangue regava a semente lançada, e esta não deixou de produzir fruto. Assim os valdenses testemunharam de Deus, séculos antes do nascimento de Lutero. Dispersos em muitos países, plantaram a semente da reforma que se iniciou no tempo de Wycliffe. Cresceu larga e profundamente nos dias de Lutero e deve ser levada avante até ao final do tempo por aqueles que também não estão dispostos a sofrer todas as coisas pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo.